Se tem algo que trava o crescimento de muitas imobiliárias, não é a falta de esforço, é a falta de clareza. É muito comum ver equipes trabalhando bastante, mas sem entender exatamente o que precisa ser alcançado. Muitas vezes até existe uma meta, mas ela não está tão bem definida assim. Ela não orienta a ação e nem guia o acompanhamento do time. E quando isso acontece, a gestão fica pesada, o acompanhamento fica difícil e o resultado passa a depender muito mais do esforço individual do que uma estratégia bem estruturada. É justamente neste ponto que o OKR começa a fazer muito sentido, porque ele ajuda a organizar algo essencial dentro de qualquer empresa. A relação entre o que você quer alcançar e como você comprova que está alcançando o que precisa alcançar. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que significa o OKR e principalmente como você pode começar a aplicar isso na prática dentro da sua imobiliária. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da série, depois volta lá, porque eu te conto a fundamentação, ou seja, como toda essa metodologia entrou na minha vida, na minha empresa e porque ela se tornou tão importante no meu trabalho, trabalhando lideranças, lucratividade dentro de imobiliárias. E já aproveita, claro, para inscrever aqui no canal e para receber os próximos vídeos. Bem, o OKR é a sigla para Objectives and Key Results, que em português e na minha metodologia eu remodelei para o significado Objetivos e Metas-Chaves. Dentro da nossa metodologia, a gente costuma adaptar esse nome para metas-chaves, como eu falei, que em inglês, ao pé da letra, seria objetivo e resultados-chaves, porque eu quero que você entenda que foi remodelado para a metodologia que eu aplico. O OKR se apoia basicamente em 3 pilares. O primeiro é o objetivo, que representa a direção, o que você tem que alcançar. O segundo são as metas-chave, que mostram de forma concreta se você está alcançando ou não o que você projetou nesta direção. E o terceiro são as atividades, é o que precisa ser feito para que essas metas sejam alcançadas. Quando você entende bem essa relação, a gestão começa a ficar muito mais simples. O objetivo é aquele que define para onde você quer ir, ele não precisa ser técnico, nem cheio de detalhes, pelo contrário, ele precisa ser simples o suficiente para qualquer pessoa entenda rapidamente, sem ficar explicando o que aquela frase, o que aquele objetivo significa. É mais ou menos assim, quando alguém lê o objetivo, a ideia precisa fazer sentido quase que imediatamente, sem muitas explicações. Por exemplo, você pode ter um objetivo como se tornar a imobiliária mais lembrada da sua cidade, da sua região, ou alcançar o maior volume de vendas na história daquele trimestre. São frases curtas, mas que deixam claro o que se busca. O objetivo, ele não necessariamente traz números, mas ele traz direção, ele organiza o pensamento e alinha a intenção. É como se fosse quase que um slogan. E existe um ponto importante aqui. Um bom objetivo, ele tem força. Ele mobiliza a equipe e faz com que as pessoas entendam por que estão fazendo o que fazem. Agora vem a parte do que realmente transforma esse objetivo. E claro, a gestão. As metas-chave são aquilo que comprova que o objetivo está sendo alcançado. É aqui que a gestão deixa de ser subjetiva e passa a ser mensurável. Isso faz toda a diferença. Se você não consegue medir, não é meta-chave. Não consegue mensurar. Essa é uma regra simples, mas extremamente importante. Voltando ao exemplo do objetivo de ser a imobiliária destaque na cidade ou na região, você precisa responder uma pergunta essencial. O que prova que você é destaque na região ou na cidade? Essa resposta não vem pronta. Ela precisa ser construída junto com a equipe. Talvez seja o volume de vendas, talvez seja o volume de imóveis ativos, talvez seja o nível de satisfação dos clientes, talvez seja a quantidade de indicações que a imobiliária gera, talvez seja o número de captações que precisa ser realizada, o número de visitas que precisam ser feitas. A partir disso, você transforma essas evidências em números claros. E aí sim, você tem metas-chave. Quando essa estrutura começa a ser aplicada, a principal mudança é o quê? É a clareza. A equipe passa a entender não apenas o que se quer alcançar,
mas também como acompanhar este avanço. Isso reduz a ambiguidade, a falta de clareza, melhora a comunicação e facilita muito o papel do gestor. O acompanhamento deixa de ser baseado em percepção e passa a ser baseado em dados, nos números. E isso muda completamente o nível da gestão. E existe algo que você precisa guardar sobre o OKR. Ele não foi criado para deixar o planejamento mais bonito, não. Ele foi criado para fazer as coisas acontecerem. É uma metodologia voltada para a execução, ela trabalha com ciclos curtos de acompanhamento frequentes, com ajustes de rota no longo do caminho. E é por isso que eu gosto de resumir o OKR como uma ideia simples. É uma forma de organizar a gestão e evitar confusão. Quando você começa a aplicar essa lógica, a tendência é que as decisões fiquem muito mais claras e, claro, as prioridades mais definidas e o time muito mais alinhado para o que precisa ser feito. E não estamos falando de uma metodologia teórica. O OKR ganhou visibilidade mundial quando foi aplicado em empresas como o Google. Mas a origem vem muito antes, da década de 80, com Andy Grove, na Intel, que foi o fundador estudioso que criou várias teorias da administração na metodologia de OKR. Depois, com John Doerr, no Google, essa metodologia foi levada para empresas que também cresceram de forma muito consistente. Se você quiser aprofundar, vale muito a pena você ler o livro Avalie o que Importa, que traz vários exemplos dessa aplicação prática em várias imobiliárias fora do Brasil. E claro, tem um livro que eu lancei com vários gestores de imobiliária que também eu te indico para ler e sentir de verdade a transformação que essa metodologia faz. Então, se você quer dar um passo importante na organização da gestão, começa por aqui. Tenha clareza sobre o objetivo e defina metas e atividades que realmente comprovem esse objetivo. Não precisa complicar. Comece simples, mas comece com intenção. Agora eu quero saber de você, agora, hoje, na sua imobiliária, as metas são realmente claras ou ainda existe uma falta de clareza sobre o que precisa ser feito? Deixe aqui nos comentários, porque isso vai me ajudar a entender melhor como você está fazendo as metas e, claro, direcionar os próximos conteúdos dessa série. E se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém da sua equipe. Pode ser exatamente o que falta para começar uma mudança na forma como você trabalha, como você faz gestão. A gente se vê no próximo vídeo.